Amém, irmãos? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E que deu para nós mais uma oportunidade de estarmos aqui para adorarmos e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos tendo mais uma oportunidade, né? De estar na direção de mais um culto de ensino da palavra de Deus. Hoje é terça-feira, né? É os costumes de nós assembleianos, né? O setor 52 são mais de 30 congregações, entre congregações e ponto, né? Toda terça-feira são direcionadas a culto de ensino da palavra de Deus. Por isso, nós, nas nossas orações, vamos orar pelos nossos irmãos que também, neste momento, está iniciando os cultos nas suas congregações. Irmãos, nós vamos orar pelo presbítero Luiz Carlos, né? Que parece que agravou um pouco a situação, né? Nosso irmão está internado ali no... Segundo a esposa, acho que na USEC. E eu peço também aos irmãos, pela minha sogra, que está internada ali no Hospital Grajaú. E também o estado dela agravou um pouco. Está tratando a infecção da urina e depois surgiu uma bactéria, né? Então estão tentando descobrir. Não é fácil. Caiu dentro do hospital, não é fácil. Mas nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor, intercedendo, né? Continuar orando pela nossa irmã Lindete. Também ela não, desde a perda do esposo, né, irmãos, ela não está bem. Mas que Deus venha ser com a nossa irmã. Pela irmã Arlete, Arli também, que perdeu seus pais, né, lá na Bahia. E que o Senhor venha estar consolando os corações. Ali na sede, a nossa irmã Rosângela, nosso irmão presbítero Odílio, né? Pastor Odílio, né? Também, eu acho que ainda está internado. Pelo pastor Ezequias e a sua família, né? Sua esposa é do grupo de risco. A sua filha teve que passar pela cirurgia, né? E também um momento muito delicado. E dos irmãos, eu sei que tem mais, irmão, a gente não lembra. Tem mais irmãos que necessitam das nossas orações. O diácono Wesley, né? Que já está recuperado, né? Graças a Deus. Irmãos, uns passando pela aflição e saindo, outros entrando, né? Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para dar vitória ao seu povo, né? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Não esquecendo dos nossos irmãos também, né? Principalmente nosso pastor Ivo, pastor da igreja, que está em casa, né? Não está podendo participar dos cultos aqui na congregação, mas de casa ele participa. E os outros nossos irmãos que também ainda não está podendo estar conosco, né? Neste culto aqui presencial. Mas o nosso culto está sendo
transmitido, né, pela TV Cocaia, e os irmãos vão poder estar acompanhando, né, de casa. Isso é muito maravilhoso, isso é algo que nos alegra muito, né, porque os irmãos estão de posse desse benefício, né, através do esforço dos irmãos aí, do nosso irmão Magno, né, e o Jeter e o Iago aí, os meninos estão batalhando aí, né, e fazendo com que o culto chegue até a casa dos irmãos. Os irmãos não podem estar na congregação, mas o culto vai chegar até lá, né? Pode acompanhar os louvores da harpa, pode acompanhar a leitura da palavra de Deus. Isso é muito maravilhoso. Oremos então, irmãos, ou vamos orar com fé, irmão. Vamos levantar um clamor com fé e confiando que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de eternamente. E Ele é um Deus que ainda cura, viu? O nosso Deus ainda cura. O nosso Deus, Ele ainda faz milagre. Muitas das vezes nós ficamos, às vezes, meio que, né, começa a esmurecer, porque as lutas são tantas. Mas nós não podemos esquecer que o general de guerra está na nossa frente, pelejando por nós, pelejando, abrindo os caminhos. E hoje eu creio que Deus vai fazer milagre. Você crê? Diga amém. Vamos orar com fé. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai bendito, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, Senhor, nós estamos entregando em Tuas mãos esses pedidos, Senhor. Nós estamos colocando em Ti, Senhor. Isto é porque nós confiamos em Ti, Senhor. Oh, Senhor, os nossos irmãos, Pai, que estão no hospital internados, Senhor. Oh, Pai bendito, aqueles que estão em casa, que não têm condições de vir para o templo, Senhor. Está junto conosco aqui, Pai Santo. Mas que o Senhor vai, Senhor, de encontro a eles. Dá uma alegria na alma, Senhor. Dá um consolo na alma, Senhor. Dá paciência para que eles possam esperar mais um pouco, Senhor. Oh, Pai bendito, nós sabemos que o Senhor está no controle, Senhor. Oh, Pai Santo, visita ali, Senhor, o presbítero Luiz Carlos, Senhor. Visita, Senhor Deus, o presbítero Marcondes também, Senhor. Lá do outro lado, lá em Pernambuco, Senhor. Visita o pastor Odílio, Senhor. Visita o nosso irmão Luiz Carlos, ó Pai bendito. Dá vitória ao teu servo, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus. Pai bendito, nós estamos, Senhor, neste clamor, confiando, Senhor, no teu milagre, Senhor. Confiando, ó Senhor, que o Senhor é o Deus que ainda faz, Senhor, a diferença. O Senhor é o Deus que move as águas, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Senhor, e já te agradecemos, confiando, Senhor, no teu milagre, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Meus amigas, louva o Senhor aqui. Vocês que são do ramo, são mais experientes. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. Glória ao seu nome. Dias, irmão. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 509.
509. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos no mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tanto como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrados aos seus pés, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. 510, irmãos. 510. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar de toda doença. Deus sarou e vai sarar. Jesus, por Jesus, oh, não falhou, nem falhará. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê que tu verás, és mudo, crê que vais falar, és surdo, crê que ouvirás, és coxo, crê que vais andar.
Fé em Deus, que te vai curar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quer sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele e dentes, sarareis, pelo poder da oração. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nos vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para sarar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ouvir as nossas irmãs do ciclo de oração estar louvando ao Senhor nesta noite. Vai lá, Jaque. Vai com elas. Fica junto com elas. Forma um grupo só. Quer vir também, Magno? Magno está ocupado. Tá bom. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Lembrando os irmãos que quinta-feira nós temos o grande culto aqui. Não perca os cultos, irmãos. Cada culto é uma bênção. Deus fala com você. Você pode receber uma cura no culto. No culto você pode receber uma bênção da parte do Senhor. E se você não receber, você pode estar, através de você, Deus pode estar curando um familiar seu. Deus pode estar abrindo uma porta para um familiar seu, através da sua busca, né? Então não perca os cultos. Quinta-feira, sexta-feira nós temos o culto de ensino ali na sede do setor. Também eu venho convidando os irmãos, aquele que puder,
vai para o culto de ensino na sede, é o mesmo procedimento daqui, né? Então, os irmãos, não percam os cultos. A escola dominical também nós estamos fazendo pela live. Os irmãos, aproveite assuntos maravilhosos, né? Domingo foi um assunto extraordinário. Falou da família, falou da base, aonde que Deus teve, né? O amor de constituir a primeira família através de Adão e Eva. Olha que coisa linda. Então não adianta, irmãos, o homem, não adianta o maligno tentar quebrar esse projeto. Esse projeto quem fez foi Deus, não tem como quebrar. Que lição maravilhosa aquela. Então os irmãos, aproveite as oportunidades. Louve ao Senhor. Irmãs, não sente não, vocês vão ter mais oportunidade.
Aleluias. As irmãs estão com a oportunidade de louvar o Senhor mais uma vez. Não tem, ficou muito tempo sem ter esse privilégio. Estava louvando, mas individual, em casa. Mas com o grupo, mantendo o distanciamento. Agora que nós estamos tendo essa oportunidade. Então, as irmãs louvam o Senhor mais uma vez. E nesta oportunidade, nós vamos estar recebendo dos irmãos os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, Senhor. Pai bendito, agora, Senhor, nós vamos estar recebendo os dízimos e as ofertas, Senhor, dos nossos irmãos. Pai bendito, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Deus, aquele que está, Senhor, preocupado, que está desempregado, Senhor, o Senhor pode abrir uma porta de emprego, Senhor. Pai bendito, Pai amado, Deus, que o Senhor possa, Pai santo, estar, Senhor, derramando bênção, Senhor, sem medida, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos estar orando e o presbítero Jefferson vai estar trazendo o ensinamento da palavra de Deus para nós nesta noite. E eu quero lembrar principalmente, né, as irmãs e alguns irmãos também, né, sobre a cooperação na manutenção do templo, que nós temos observado que o trabalho está sendo sobrecarregado a uma ou duas pessoas só. E depois que nós reabrimos, o trabalho dobrou. E esse trabalho, ele sobrecarregou a duas pessoas, três pessoas só. Então eu vou pedir para as irmãs antes da pandemia,
elas vinham, faziam a limpeza na igreja, davam uma força. E as irmãs, parece que depois que viram os jovens tomando frente, recuou. Não, irmãs, não pode ser assim. Avança junto com eles. É até uma forma de incentivo para eles, que eles precisam do nosso incentivo. O jovem e o adolescente precisa do incentivo daquele mais adulto, aquele mais maduro, aquele que já tem mais estrada, mais tarimbado. É tão interessante que, se vocês observar na obra de Deus, sempre é feito um trabalho, o trabalho flui melhor quando tem uma mente que é mais avançada e o outro que tem mais experiência. Aquele que tem mais experiência, ele faz o outro frear um pouquinho no momento certo. Porque tem momento que você acelera e tem momento que você vai frear um pouco. E por isso que há esse equilíbrio. Eu fico observando que a gente precisa aprender. E nos cultos de ensino ali na sede, nas reuniões de obreiro, acontece algum episódio lá fora com o carro do irmão. O irmão às vezes distraiu e deixou o carro estacionado na frente do portão. Eu digo que é uma distração, né? Que não pode, né? É proibido você estacionar na frente do portão das pessoas, porque se tiver uma emergência lá, se precisar de sair com um doente ou entrar, vai ter problema, né? E aí o que o pastor Ezequias ele faz? Ele fala, irmão, vai em dois. Não vai em um só, vai em dois. E vai um mais experiente. Não deixa o irmão que está começando e avançar e na frente e só não, vai com ele. Porque vai ter uma voz de temperança ali que vai falar com calma, vai pedir desculpa, né? Que nós, crente, é esse o comportamento que nós devemos ter. Né? Nós precisamos ser temperados nos momentos das adversidades. Que às vezes vem uma afronta até do próprio adversário, distraiu e deixou o carro lá na garagem do vizinho. E o vizinho vem bravo, com razão. Mas nós, com a armadura que nós temos, que chama Espírito Santo, vai na calma, me desculpa, me perdoe, não vai acontecer mais isso e tal. E aí quando você vê, você desarmou a pessoa. E está tudo resolvido, né? Então nós pedimos os obreiros nossos obreiros para ajudar, nossos cooperadores da obra do Senhor, porque a gente observa, porque parece que só precisa do obreiro no culto da ceia. Não, nós precisamos do obreiro terça, quinta, domingo, segunda. Ontem precisou de obreiro para levar a ceia na casa de alguns irmãos que ficou pendente de domingo. E às vezes você não tem. Então, a seara é grande, mas ainda falta trabalhadores. Mas trabalhadores que tenham disposição. Não é só ter emoção, tem que ter disposição e avançar. E às vezes eu fico olhando, não tem na congregação? Tem. É que às vezes precisa de um certo despertamento, mas tem sim. Tem uma coisa que eu tenho observado também, desde a reabertura, a igreja é aberta 6h30, 7 horas a igreja está aberta. Isso foi algo também que eu vou parabenizar os meninos que estão fazendo esse trabalho, abrindo a igreja. Então, se a igreja está aberta, está disponível para oração. Às vezes você não pode fazer uma limpeza, mas você procura um banco e dobra o joelho e vai orar. E nós estamos passando desapercebido na oração, está deixando passar isso aí. É uma arma aqui, poderosa que o crente tem e vai deixando passar. E às vezes falta um esforço. De repente está em casa, mas o culto só vai começar às 7h30. Não, o culto começa às 19 horas.
Porque o culto começa quando nós dobramos os joelhos no chão e começamos a falar com Deus. Aí vai ser um culto diferente, porque possa ser que eu vou cobrar do meu irmão e não vai precisar. Porque Deus já está vendo a minha ação. E eu já vou sentir a presença do Senhor logo chegando na congregação e dobrando o meu joelho. Então eu convido os irmãos para que nos ajude nesta parte. Coopera mais um pouquinho, se esforça mais um pouquinho para cooperar com esta obra, porque essa obra não é do pastor Ezequias, essa obra não é do pastor José Wellington, esta obra não é do pastor Ivo, essa obra é do Senhor. Você fazendo, você pode ter certeza que você vai receber a recompensa do Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez, orar, apresentar o teu servo, que vai estar trazendo o ensino da palavra de Deus para nós nesta noite. Meu Deus e Pai, graças te dou, Jesus, por tudo, Senhor. Agora, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, usa o Teu servo, Senhor, como um canal de bênção para a Tua igreja, Senhor. Deus, que nós possamos, Senhor, estar pronto, Senhor, hábito, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que vem como alimento, Senhor. A Tua palavra que vem, Senhor, para trazer para nós fortalecimento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode ser, irmãos? Amém. Podeis assentar. Graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Antes de fazer a leitura da palavra, eu só gostaria de endossar algumas informações aqui, feitas pelo presbítero Joeni, pastor adjunto desta congregação, tá? São informações que se fazem necessárias ser expostas aos irmãos, justamente porque com o passar do tempo, nós achamos que ainda nós perdemos a questão da quarentena, irmãos, e na verdade não. Infelizmente a situação lá fora continua piorando a cada dia, tá? E quem acompanha os jornais sabe que nós já estamos alcançando aí mais de 1 milhão de pessoas só em São Paulo de infectados. E isso, a igreja não está isenta. Eu vou deixar bem claro isso para os irmãos, porque nós não somos super crentes, tá? Se nós fôssemos, ninguém morria de câncer. Se nós fôssemos, ninguém tinha pressão alta. Ninguém tinha diabetes, tá? Então nós precisamos usar a prudência, que é a orientação da própria Bíblia. E diante dessas informações, tem uma folha anexada ali na coluna da igreja. E alguns irmãos acredito que ainda não leram essas informações. Por quê? Quando chega no domingo, a tendência é que aumente a quantidade de pessoas, principalmente no culto de ceia, tá? E infelizmente os nossos obreiros, eles, até infelizmente eu digo essa expressão, porque ele não pode impedir a entrada das pessoas, tá? Ele tem a responsabilidade de orientação, tá? Por quê? Por mais que a igreja não é pública, nós precisamos entender isso, a igreja é uma instituição privada, tá? Porque ela rege um CNPJ e responde a uma instituição. A igreja não é pública, tá certo? Então, não é qualquer pessoa que pode entrar aqui. Não é pessoa de qualquer forma que pode entrar aqui e fazer o que quiser, tá? Então, lembrando essa informação aos irmãos, outra questão é justamente a orientação aos nossos obreiros que estão recebendo os nossos irmãos. Cabe a eles informar a esses irmãos ou reforçar uma informação que está difundida já na mídia de que pessoas do grupo de risco não podem estar nos templos, irmãos. E isso é um pedido, tá? Da direção da igreja, dos obreiros que fazem parte do trabalho. No começo, infelizmente, nós até mandamos irmãos para casa. Na ceia tivemos algum problema na primeira. O irmão que sempre está aqui nos cultos, vou citar o nome, irmão Genésio, ele veio de boa vontade e infelizmente não pôde entrar no templo, aceitou de bom grado e voltou para a sua casa. Mas se os irmãos se atentarem às informações, isso vai acontecer com menos frequência, tá? Então, crianças não podem estar no templo, tá? Pessoas que estão no grupo de risco, idosos, tá? Pessoas que têm doenças pré-existentes,
não tem como, pela revelação do Espírito, ou por um raio-x através dos nossos olhos, identificar se o irmão tem alguma enfermidade. Então, quem tem conhecimento das suas enfermidades são os próprios irmãos. Tá? Então, resguarde a sua família, e principalmente aqueles que têm contato com essas pessoas. Ah, Jefferson, mas você como obreiro não quer que os irmãos venham à igreja? Não é isso, irmãos. O importante é que essa igreja, o desejo do nosso coração é que essa igreja estivesse lotada, que tivesse cadeiras ali, que tivesse um telão até do outro lado para os irmãos assistirem ou acompanhar os cultos. Mas neste momento nós não podemos fazer isso. Então a igreja, ela puxa o carro, mas dando o exemplo, tá? Principalmente obedecendo às leis que foram instituídas. Amém, irmãos? Agora vamos para a palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, que escreve São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Que os irmãos que ainda não se inscreveram, tá, nas nossas mídias sociais, por gentileza, façam, para que nós possamos alcançar uma maior quantidade de pessoas através das exposições dos cultos, tá, que nós estamos gravando, estamos ministrando aqui na igreja. O Evangelho que escreve Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 6, versículo 33. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler mais uma vez. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um texto que é de conhecimento de todos, e ele faz parte de uma coletânea de informações que o próprio Jesus começa a ministrar no sermão conhecido como Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, que se estende até o capítulo 7. Pois bem, nesse texto, Jesus está passando orientação para uma multidão de pessoas. Nessa ocasião, ele não havia ainda separado os seus discípulos, não havia escolhido os 12 como nós os conhecemos. Então essa orientação era uma orientação geral para todas as pessoas que estavam ouvindo a Jesus. Por que Sermão do Monte? Porque justamente ele subiu em um monte, assentou-se e ali ele expôs esta palavra de orientação. Alguns vão dizer que é sermão da planície, mas segundo a orientação de eruditos da Bíblia, não tem como ser sermão da planície, senão ele não havia subido o monte. Então está fidelizado essa informação que é um sermão no monte. Ele subiu até o monte e ali ele transmitiu esta palavra. Não tem como afirmar o nome do monte, por mais que algumas pessoas chamam de Monte das Oliveiras. Ainda pela história bíblica, não tem como confirmar qual é o nome do monte que Jesus ali estava expondo esta palavra. Se faz necessário falar essas coisas? Sim, porque é um culto de doutrina. E culto de doutrina você expõe o quê? A Bíblia. Tá? Então, é o paralelo entre escola bíblica dominical e culto de doutrina. Quem não gosta de Bíblia, ele não participa nem de culto de doutrina, e nós conseguimos perceber isso na igreja, e nem participa da escola bíblica dominical. Infelizmente, estes que não têm o desejo de aprender sobre a palavra são os que mais pecam, vamos dizer assim. São os que mais caem na fé, justamente pela falta de base, de substância, que é a palavra do nosso Senhor Deus. Queridos, nessas orientações, o próprio Jesus, ele vai falar acerca de uma questão sensível da nossa vida, tá? Quem é que de nós não estamos preocupados, principalmente aqueles que são chefes de família, diante da situação tão grave que nós estamos passando em nosso país? Situação essa que ainda não é nem 1/3 do que está previsto pelos economistas que vai acontecer. E principalmente países como o Brasil, que é um país subdesenvolvido,
Então, quando nós estávamos apresentando sinais de crescimento em nossa economia, veio o quê? Coronavírus. E as bases que estavam prestes a serem consolidadas, elas voltaram à estaca -1. E existe um esforço muito grande, principalmente do poder executivo, tá, para que isso se retome de uma maneira mais rápida. Mas, infelizmente, por nós estarmos vivendo outro problema no nosso país, que é uma desestabilidade política, tá, nós teremos mais dificuldades de recuperação. Mas a igreja continua fazendo o seu papel, que é orando, é intercedendo ao Senhor, para que Ele intervenha nessa situação e em breve nós possamos sair desse momento tão difícil. Pois bem, diante dessas dificuldades, nós podemos aqui destacar, principalmente nesse texto, que o próprio Jesus está orientando, algumas informações muito preciosas para a nossa vida. No versículo 25, Jesus, ele transmite uma expressão para os discípulos, para os irmãos ou para as pessoas que estavam ali acompanhando esse discurso, sabendo da necessidade que eles estavam passando, da preocupação exagerada que estava em seu coração. Versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus, no primeiro versículo aqui lido, ele está fazendo uma hierarquia de necessidades de uma pessoa. Ele deixa bem claro sobre um valor de uma questão em detrimento à outra. E repito para os irmãos entenderem: não andeis preocupado quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Quem está morto come. Primeira hierarquia que o próprio Jesus estabelece: só come quem está vivo. É bom fazer as aplicações de maneira expositiva, principalmente no curso de doutrina, porque te permite melhor expor o texto para os irmãos. E você consegue extrair lições que muitas vezes até no seu estudo em casa você não conseguiu. E o próprio Espírito Santo te permite ver isso neste momento. Será que não é motivo de agradecer a Deus, mesmo que você esteja com fome, porque você está vivo? É por isso que nós fazemos uma aplicação quando o apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças. Porque nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, ou não temos? Então é o seguinte: se você está com fome, mas está vivo, glória a Deus por isso. Vamos lá. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Ou seja, você está vivo, você está com a barriga cheia, mas você não tem roupas para vestir. Você tem motivo para agradecer a Deus? Por quê? Porque você está vivo e porque você comeu. Se nós olharmos para a Bíblia, não tem como o ser humano não achar motivos para agradecer a Deus. São simples e objetivos. Eu costumo dizer sobre a oportunidade: nós acordamos hoje, repito e vou repetir nas minhas expressões, porque Deus quis que nós acordássemos. E se nós acordamos hoje, é porque Deus nos deu mais uma oportunidade que suas promessas se cumpram em nossas vidas. Então isso é motivo de agradecer ao nosso Senhor. Para você ter ideia, um filósofo chamado Abraham Harold Maslow, ele falou sobre a hierarquia das necessidades humanas. Psicólogo esse, americano, e ele fala que a parte fisiológica é a base da pirâmide. E Jesus está tratando justamente sobre isso. E nesse texto, que é um texto que infelizmente algumas pessoas estão informando aos irmãos errado,
e nós vamos desconstituir isso aqui esta noite. Não surpreendam, irmãos, não é heresia, tá? E também não é exegese. Vai ser hermenêutica, que é a arte de interpretar, e exegese, que é extrair de dentro para fora, tá? Para que os irmãos entendam o teor verdadeiro desse texto. Amém? Você está aí ainda? Pois bem, a hierarquia que Abraham Harold Maslow falou era que na base da pirâmide nós temos a necessidade fisiológica, depois de segurança, depois amor e relacionamento, estima e depois realização pessoal. E Jesus vem justamente tratando desse assunto, a parte fisiológica: comer, beber e se vestir. Esta é a base do texto. Não andeis cuidadosos. Quando Jesus fala de não andar cuidadoso, ele não está sendo displicente nessa orientação. Ele não está sendo negligente. O que ele está falando, irmãos, não andeis cuidadosos com extremo. Não andeis tão preocupados ao ponto de perder o sono. Pensa numa pessoa que nunca deixou de dormir. Jefferson, é porque você não tem problemas. É o que eu mais tenho. Se os irmãos quiserem, hoje eu divido um com os irmãos. Se os irmãos tiverem mais força do que eu, para que o irmão carregue junto comigo. Mas problemas todos nós temos. E a orientação de Jesus não é para que você não se preocupe. A orientação de Jesus é para que você não se preocupe demasiadamente, ao ponto de perder o seu descanso noturno, ao ponto de você ficar enfermo por causa disso. Aí vai a segunda orientação. Se você se preocupar tanto com isso, você consegue resolver esse problema? Se você passar uma noite sem dormir, você consegue resolver o problema que você tem hoje? Eu estou desempregado já faz alguns meses, vivendo como autônomo. Se eu passar a noite acordado, eu vou estar empregado amanhã? Não, irmãos. Então é melhor fazer o quê? Dormir. E além de dormir, é guardar a expressão que foi ministrada aqui no domingo. Eu vou descansar, porque eu tenho um óleo. Eu vou descansar no Senhor, sabendo que Ele vai providenciar o que é necessário para a nossa vida. Então Jesus, quando faz a primeira aplicação, ele já vai para a segunda. Ele fala: irmãos que estão aqui me acompanhando nesse monte, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Ou seja, ele fala do processo para colher. É o processo de trabalho, tá? Para que tenha condições de ter um resultado. É clássico isso, porque o apóstolo Paulo vai falar para alguns irmãos da igreja de Tessalônica que aquele que não trabalha não pode o quê? Comer. Mas essa aplicação que ele faz é justamente porque alguns irmãos estavam esperando Jesus voltar hoje, amém? E sabe o que eles fizeram? Abandonaram os empregos, abandonaram as famílias. E sabem onde eles estavam? Dentro do templo, de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, esperando Jesus voltar. E dando mais trabalho ou onerando as condições financeiras do templo. Então Paulo vai orientar a igreja e falar que aquele que não trabalha, que também não coma, irmãos. O resultado de comer é justamente desse trabalho que nós fazemos dioturnamente, quer seja no emprego, quer seja no trabalho, ou quer seja um autônomo, tá? Então ele faz uma orientação: olha para as aves do céu. Resumindo, elas não trabalham, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que essas? Aqui, que é o segundo tópico da mensagem, Jesus estabelece uma hierarquia entre a criatura. E não é uma palavra de coaching, tá? Não é uma palavra para mexer com o seu ego, de maneira nenhuma. É para você fazê-lo entender sobre como Deus nos criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos lá? E vai anotando aí quem gosta de anotar. 26. Quem achar aí pode me ajudar e ler. 26, 27.
28. Amém. Muitas vezes a exposição do texto ele é autoexplicativa. Por isso que nós falamos sobre a hermenêutica. A hermenêutica é justamente uma interpretação simples, que na simples leitura você consegue identificar o significado do texto. Pois bem, ele criou o homem numa hierarquia maior do que os répteis, do que as aves, do que os peixes, do que a própria criação. Quando eu falo de criação, estou falando da terra, eu estou falando das árvores. Deus cria o homem em uma escala maior. E cria ele, a Bíblia diz isso, tá? Para dominar, para governar e para se beneficiar dela. Mas o mais impressionante é que Deus faz esse homem diferente de qualquer animal. Porque no texto você não vai encontrar um exemplo de Jesus falando, o sol a minha imagem e a minha semelhança. O réptil a minha imagem e a minha semelhança. Agora o homem, ele fala, façamos o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A resposta para as nossas necessidades primárias está fundamentada na própria Bíblia. Aí Jesus fala no versículo que eu li, versículo 26, será que nós não temos mais valor do que os pássaros? Minha mãe mandou uma mensagem de áudio falando assim, bom dia, os pássaros não devem nada para ninguém, já estão cantando. Eu acho que é um ditado popular. E isso me trouxe justamente essa mensagem para pregar hoje para os irmãos. Os pássaros nem trabalham e logo cedo, às 6 horas da manhã, sabe o que eles estão fazendo? Sabe o que eles estão fazendo? Obedecendo sem raciocínio, sem entendimento, o Salmo 50. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu sei que no raciocínio que eles não têm, eles já estão agradecendo ao seu Criador pelo mantimento que eles vão comer, sem ter trabalhado para Ele. E nós que estamos aqui, irmãos, o nosso valor excede. E a palavra nos afirma isso, o nosso valor excede. É tão clássico isso que em Salmos 8, tá? Se o irmão procure aí, Salmos 8, por gentileza, que o sonoplasta me perdoe quando eu estiver saindo do microfone aqui, que normalmente nós somos imperativos, não conseguimos ficar estagnados aqui em frente ao microfone. Salmos 8, versículo 4 ao 9. Quem achou pode ler, por favor. Salmos 8. Aleluia. Esse versículo será repetido no escritor aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 7 ao 8. É a mesma temática, ele vai repetir literalmente as mesmas informações de Salmo 8. Meu amigo, por isso que
alguns pregadores extraem a expressão: nós somos a coroa da criação de Deus. Se Deus se importa com os pássaros, que não têm raciocínio, Ele não vai cuidar de mim e dos irmãos? Irmãos, permita-me esse comentário que eu repito: Ele cuida melhor de nós do que nós mesmos tendo o controle da nossa vida. Eu posso ser o maior empresário, eu posso ser o terceiro homem mais rico do mundo, ou o primeiro, ou o segundo. Os cuidados que eu teria, ele é muito ínfimo ou pequeno diante do cuidado de Deus com relação à minha vida. Se não me engano, o presidente do Banco Santander, se não me falha a memória, que faleceu, tanto dinheiro. Ah, mas você está feliz porque ele morreu? Não, irmãos, é uma alma, e principalmente se ele foi sem a salvação, cogitando essa possibilidade. Ele queria, sabe o quê? Fôlego. Ele queria respirar como eu e os senhores. E todo o dinheiro que ele tinha, não conseguiu comprar isso. Mais um motivo para que nós possamos glorificar a Deus na noite deste dia. Eu faço esse exercício com as crianças, ó. Inspira aí, irmãos, ó. Tem fôlego ainda no seu pulmão, porque Deus quer assim, irmãos. Nós fizemos a primeira refeição do dia, fizemos a segunda refeição do dia, vamos fazer a terceira, e tem gente ainda que antes de dormir faz a quarta, é a ceia. E ainda durante a madrugada levanta-se para assaltar a geladeira. Sabe o que é isso? É bênção de Deus. Eu tenho motivo para agradar a Deus e para agradecê-lo. Hoje, quando eu coloquei o meu joelho no chão e orei, eu falei: eu agradeço ao Senhor porque eu escutei a voz da minha filha, porque eu ouvi o som da minha filha respirar. Se nós não estamos encontrando motivos para agradecer a Deus nas pequenas coisas, nós não vamos encontrar para agradecê-lo nas grandes. Então sejamos gratos ao nosso Senhor, em nome de Jesus. E Deus provou isso ao longo dos anos, irmãos. Deus tira o povo do Egito, em Êxodo capítulo 16 vai registrar isso. Ele tira o povo do Egito, no deserto ele dá carne e ele dá pão. E o pão que ele deu, nenhum padeiro vai conseguir fazer. O padeiro francês, que é conhecido como um dos melhores, ele não consegue fazer o pão que Deus fez e deu para o povo no deserto. Além disso, ele cuida do povo no deserto e ele cuida de Elias. O mesmo Deus, o mesmo Deus que mandou os animais entrar na arca com o seu casal, foi Deus que chamou para entrar. É o mesmo Deus que envia o corvo. Ele conhece a linguagem dos animais e manda o corvo levar pão e levar carne. Para que Elias comesse em meio à crise. Irmãos, Deus se levanta para abençoar o seu povo em meio à crise. É em meio à crise que Deus se levanta para abençoar o seu povo. E quando Ele abençoa, é tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Quando você vai padecer em algumas necessidades, talvez você ainda não tenha essa oportunidade de olhar na sua despensa e faltar um arroz, de olhar na sua geladeira e não ter uma mistura. Talvez você não tenha passado por essa experiência de não ter muitas vezes dinheiro nenhum na carteira, mas eu já passei. Algumas pessoas que não passaram ainda, eu gostaria que você passasse, não para ver você sofrer, mas para você testar a providência de Deus.
você testa a providência de Deus, irmãos, é tão bom. Muitas vezes eu me vi sendo abençoado e coisas que eu não comprava na minha compra cotidiana, eu ser alcançado por essas pessoas que Deus mandava, e não são pessoas poderosas. Foi um grande empresário, um grande pastor que se compadeceu da sua necessidade, não. São os mais simples. São os mais humildes. Que Deus faz lembrar de você quando está lá no mercado. Ó. Quantas vezes eu ouvi, o irmão me falou, Jefferson, eu só estou te entregando esse dinheiro aqui. E é um dinheiro até de seguro-desemprego, irmãos. O irmão estava desempregado e me deu o dinheiro, eu fiquei envergonhado em aceitar. Ele falou, Deus mandou eu te dar. Irmãos, se Deus mandou ele me dar, eu vou reter a bênção? Mesmo acanhado, eu aceitei e glorifiquei a Deus por isso. Porque se eu não aceitasse, eu ia impedir o que Deus está para fazer na vida deste irmão que fez isso. Então Deus continua cuidando do seu povo. E é nos mínimos detalhes que Ele cuida. Jesus repete isso. Jesus multiplica os pães e peixes por 2 vezes. Na primeira multiplicação sobra 12 cestos cheios. Na segunda sobra 7. Irmãos, Deus providencia da onde não tem e da onde tem. Deus, se quiser, faz criar, irmãos. A mesma palavra, a mesma palavra de Gênesis que Deus fala, haja e ouve, é a mesma expressão que Ele pode usar hoje para mudar a história das nossas vidas. Está em crise, ninguém está contratando, Deus fala, abra. Abra a porta e vai abrir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 27. E qual de vós, o tempo já foi, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura, 45 centímetros na média? Todos os seus cuidados, todos. Você pode acrescentar tempo de vida a você? Pode? Com todos os seus cuidados? Se justamente a sua vida estar no nome de Deus, perdoe, músicos, está no nome de Deus, será que você pode acrescentar com todos os seus cuidados mais um ano de vida? Lógico que eu não estou sendo displicente em uma palavra que eu acabei de falar na introdução dessa mensagem. Irmãos, quando ele fala desses cuidados, ele está falando justamente do excesso. É você viver numa bolha. É você... Irmãos, qual das crianças não foi lançada em terra para jogar bolinha de gude? E justamente a orientação clínica para que esse crie anticorpos, para justamente vencer uma doença posterior. Ao não ser que essa enfermidade, através da enfermidade, é criado um anticorpo, justamente para que combata a doença. Aí as crianças que muitas vezes não têm acesso, são crianças mais doentes do que as crianças. Não é, irmãos? Você vê criança na beira do córrego. Não, fala, aquele menino vai morrer. É mais fácil a criança cuidada dentro de um apartamento, sem contato com nenhuma criança, sem viver da terra, falecer, do que a criança que passou na beira do córrego, caiu no córrego, jogou bolinha de gude na terra, pegou o bicho de pé. Sabe o que é isso? É muitas vezes o excesso do cuidado, é o pai com o filho. Irmãos, entenda, nós somos pais, nós somos só cuidadores dessas crianças. Ele não é seu, ela não é sua, é de Deus. A Bíblia fala que é herança do Senhor. E herança você só recebe, entenda, de pessoas mortas. Você só recebe herança de fato de pessoas mortas. Deus está morto? Deus está morto? Então como é seu? Continua sendo de quem?
de Deus. Continua sendo de Deus. Vamos lá. Saúde física. Ah, mas você está falando que nós não podemos cuidar? Pode. O próprio apóstolo Paulo, na orientação ao jovem Timóteo, falou: o exercício físico não é muito proveitoso, e sim a vida piedosa proveitosa é. Mas ele fala que esta vida de exercício físico não é que ele falou que deveria ser descartada. Ele falou que o seu excesso, o seu aumento, não traz muito proveito. Mas não quer dizer que você não precisa se exercitar. Irmãos, o exercício físico, fisioterapeuta ali, licenciado, bacharel, perdoe, educador físico, né? Não fisioterapeuta. Pode comprovar o que eu estou falando. O exercício físico facilita a sua saúde, a sua saúde até emocional. Para você ter ideia, quando o próprio Deus tira Elias da depressão, ele pediu para ele caminhar, exercício físico, tá? Justamente para que restabelecesse a sua saúde emocional. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Terceira epístola, João capítulo 1, versículo 2. Leia para mim, por favor. Terceira epístola universal, 1 e 2. Eu vou tentar concluir aqui em 10 minutos, tá, irmãos? Amém? Ou seja, que haja um reflexo da sua saúde na alma, no seu corpo. Irmão, se você não estiver bem fisicamente, você consegue fazer alguma coisa? Não consegue, você não consegue nem adorar a Deus muitas vezes. Muitos irmãos não podem estar aqui com dores nas pernas, dores nas costas. Só os irmãos que padecem dessas enfermidades sabem o que enfrentam, principalmente irmãos mais velhos. Com todo respeito, a irmã Vera, ela sempre reclama de dores nas pernas, tá? Com o avançar da idade, principalmente foi uma irmã que sempre labutou muito na obra missionária, de caminhada, sofre mais um pouco agora na sua terceira idade. Saúde espiritual, porque assim, devemos tomar os devidos cuidados, mas com equilíbrio. Exemplo básico é o que nós vemos na pandemia, irmãos. É crítico falar sobre isso daqui, porque gera algumas comoções contrárias. Mas vamos falar, né? Falar igual o pastor. Se eu não falar, quem vai falar? Muita gente não estava vindo na igreja, mas estava indo no mercado. Estava indo em todos os lugares. Na fila da lotérica para pagar a conta. E estava indo na caixa para receber o auxílio emergencial. Grudado na pessoa que estava na frente. Mas na igreja parece que o coronavírus, o epicentro, estava dentro da igreja. Equilíbrio. Saúde espiritual, Salmos 32, pode ir anotando porque eu não vou ter o tempo de ler, 3 e 4 e Provérbios 17 e 22, tá bom? Saúde psicológica, tá? Nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala, irmãos, pensai no que é bom, no que dá alegria. É saúde psicológica ou mental. Imagine você em casa, em quarentena, e pensando, não, a pandemia vai chegar aqui na minha casa, o coronavírus vai bater na porta, eu vou ser abraçado pelo Covid-19, eu vou morrer. Você pensar isso dioturnamente, ou todos os dias, o que vai acontecer com você? Entrar em depressão, irmãos. Aí você muitas vezes não está com Covid, mas está com depressão. Então, leia Filipenses 4 e 8, pensai em coisas boas, em que há virtude nisso pensai, diz a palavra do Senhor. E sedimentando o que eu acabei de dizer, todos os cuidados são necessários, são, com equilíbrio são, irmãos, mas entenda, conforme Jó afirma, capítulo 14, versículo 5, todos os nossos dias já estão contados. E aí, Iago? Todos os nossos dias, irmã Priscila, estão contados, estão determinados, está fundamentado na Bíblia, Jó 14
Verso 28, 29 e 30 diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou preocupados em demasia? Esse é o significado de solícitos. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Irmãos, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Queridos, o povo está no Egito, o povo está no deserto, melhor dizendo, os anos vão passando. Tinha de gaspe lá? Não, vou falar da altura aqui desta igreja. E aí, irmãos, tinha? Qualquer loja do shopping Morumbi, que é a loja que os irmãos costumam frequentar. Tinha shopping center. A roupa se desenvolvia no corpo da pessoa crescendo, irmãos. Esse negócio, que tecido é esse? Me permita um comentário. Eu lembro que no dia que o primeiro culto, depois de eu ter descido as águas, eu comprei um terno preto. E é o primeiro terno que todo obreiro compra, é preto. Oxford. E eu fui passar a camisa, aquela de tricoline, e você já sabe o que aconteceu, né? O ferro estava quente demais e ficou a marca do ferro aqui. E eu só tinha aquela camisa, irmãos. E você acha que eu deixei de vir passeio por causa daquela camisa? Eu vim com ela, irmãos. Ninguém estava vendo o que estava aqui. O terno fechado, a marca do ferro aqui, ó, queimado, porque tinha um buraco. Mas eu estava feliz, porque eu estava na casa do Senhor, participando da minha primeira ceia. Passou mais de 15 anos isso já, e eu estou aqui glorificando a Deus por isso. Irmãos, Deus cuida. Aí você conta quantos ternos tem no seu guarda-roupa hoje e quantas camisas. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Naquele dia só tinha uma e queimada. Hoje, graças a Deus, nós podemos escolher e combinar com a gravata. Isso é bondade de Deus. A referência a Salomão, e eu não vou conseguir concluir, a referência a Salomão é clássica, sabe por quê? Irmão, Salomão no Antigo Testamento é o homem mais rico que existiu. Salomão, para você ter ideia, se nós formos atualizar, tá? Aguarde aí, eu sei que isso tem na sua conta. E depois você pode me ajudar. Seguinte, para atualizar, o pico de patrimônio líquido de Salomão, hoje, em dólares, é 2 trilhões. Se você tem isso na conta, da glória a Deus. 2 trilhões e 200 milhões. Equivalente a 8 trilhões e 230 milhões de reais. Irmãos, aí você fala, irmãos, em ouro, tá bom? Eu vou falar um negócio, sabe qual que é o segredo daqui de Salomão? E eu vou concluir. Na próxima terça-feira, se o pastor me permitir, vamos falar mais sobre esse assunto. Sabe qual que é o segredo aqui para eu encerrar? O segredo é que quando ele teve um encontro com Deus, ele não pediu isso. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. Aí você, eu peço sabedoria para que eu possa entrar e sair no seu grande povo. O texto é tão clássico que eu falei até para minha sogra hoje. Deus nos dá até aquilo que nós não pedimos. Deus nos entrega até aquilo que nós não pedimos. O texto fala, eu vou te dar até o que você não pediu. Deus falou para Salomão. E encheu ele de riqueza, irmãos. Então, se ele vivia bem, foi porque Deus providenciou. Ageu 2:8, minha é a prata e o ouro, diz o Senhor. Que Deus em Cristo continue
vos abençoando. E se você tem pelo menos 1% desse valor, por gentileza, me procure no final do culto que eu estou precisando. Amém. Nos coloquemos em pé com a permissão do presbítero Joini. E louvamos a Deus, que os irmãos tenham o restante de dia em paz. E se nós nos encontrarmos na quinta-feira, pode ter certeza que lá no céu nós nos encontraremos. Amém? Levante a sua mão, só quem tem ainda, sem ira e sem contenda. E oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos agradecidos por estarmos na sua presença nesta noite. Alcançado por sua bondade e misericórdia, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, porque o Senhor é dono de tudo. É o Senhor que preside na igreja, Senhor Jesus Cristo. E dado a isso, ó Pai querido, nós apresentamos os teus filhos que estão nesta casa, os que vão nos acompanhar através das mídias sociais, para que as suas boas mãos estejam sobre as nossas vidas e em tudo nós possamos glorificar o seu santo nome. Pai, providencie o necessário, Pai amado, pois precisamos da sua ajuda. Continue conosco, ó Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Com as suas mãos ainda estendidas, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos que vieram para esta igreja e juntos possamos dizer amém. Deus vos abençoe. E cumprimente o seu irmão só no totó, tá? No cotovelo, sem abraço. Deus abençoe.